Dá só mais uns minutinhos aqui, pessoal, para a gente esperar chegar mais pessoas. Boa tarde. E aí a gente já começa, tá bom? Boa tarde, Vanessa, Daniele, Fernanda, Julie. Bom, pessoal, vamos lá. Assim que for chegando mais gente, eu vou aceitando aqui. Mas gostaria já de começar e começar falando de uma coisa muito interessante que hoje, dia 28 de dezembro, é considerado o nascimento do cinema, que foi quando ocorreu a primeira apresentação, a primeira exibição, pelos irmãos Lumière. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a fotinho deles. Aí tá aparecendo para vocês, que foi exatamente no dia 28 de dezembro de 1895. Então temos mais de 100 anos dessa data. E esses dois, os irmãos Lumière, eles fizeram o registro, né, de algumas imagens na França. A mais famosa delas foi a chegada do trem na estação, né? E aí eles fizeram um compilado desses registros e apresentaram num café em Paris, com cobrança de ingresso. Então, esse dia é marcado, né, o dia de hoje, como o nascimento do cinema, porque foi a primeira vez que teve a exibição, né, através de uma projeção, para um público com cobrança de ingressos, tá? Então, achei bem interessante ser justamente hoje que a gente teve esse momento. E aí tem uma outra coisa bem interessante que não se sabe, né, ao certo se foi realmente isso que ocorreu ou não, mas é dito, né, que as pessoas, quando viram aquela imagem da chegada do trem na estação, não sei se vocês já viram essas imagens, vocês podem comentar aqui pelo áudio ou pela mensagem. Muitas delas, algumas delas, né, naquela sala se assustaram porque elas nunca tinham visto a imagem em movimento. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né, depois de quem puder fazer as contas aí rapidinho, quase 130 anos, acho que é isso. Depois de quase 130 anos, estamos aqui, cada um em sua casa, nos seus locais, a gente está conversando através do vídeo, numa coisa super natural, né? É... Alguém já viu esse vídeo da chegada do trem da estação? Fernanda, acho que está mudo. Eu acho que sim, mas eu não lembro. Eu acho que eu vi sim, em em algum momento. Ah, legal. Eu vou. Deixa eu colocar aqui, aí eu já mostro para vocês também. Só um minutinho. Procurar aqui rapidinho no YouTube. E vou compartilhar com vocês.
Mais uma pessoa chegando aqui com a gente. Olá, Marcelo, tudo bom? Marcelo, começamos já aqui a nossa live, né, para tirar dúvidas, para falar, a gente falar sobre a linguagem audiovisual. E estou comentando aqui com o pessoal que hoje, justamente hoje, dia 28 de dezembro, é considerado o nascimento do cinema. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Obrigada bem. por estar aqui hoje. Certo. E eu vou compartilhar, antes da gente, para aquecer aqui a nossa live, eu vou compartilhar com vocês esse videozinho que é a chegada do trem na estação. Vamos ver quem se lembra. E aí está o primeiro filme considerado que participou aí de uma coletânea, que eu acredito que foram 5 registros, filminhos, que deram origem ao nascimento do cinema. Alguém já conhecia, já tinha assistido? Eu já conhecia, agora diz que inclusive tem não sei se é verdade ou se é uma fábula criada através dos tempos, que as pessoas saíram correndo do cinema com um desses registros, porque filmaram vindo o trem assim, de frente, e diz que as pessoas saíram correndo, não, mas se assustaram na sala de projeção. Não sei se é folclore, se é verdade. Era Mas isso. se for folclore, deixa como verdade, fica legal. Também gosto, viu? Eu gosto dessa história. Eu estava comentando com o pessoal que justamente nessa, né, na hora que o trem se aproxima, ninguém tinha tido contato ainda com a imagem em movimento, que é o cinema e que é o vídeo hoje, né? Então causou uma certa estranheza, né? Justamente. E aí, aproveitando isso, eu tenho um livrinho aqui que ele é para a gente entender, né, o que é essa imagem, o audiovisual, o que é essa imagem em movimento. Então, a imagem são, né, aqui através desse livrinho que a gente consegue ver, são fotos, tá, tirada frame a frame, que aí quando a gente faz o movimento, nossos olhos não conseguem enxergar, né? Nossos olhos não conseguem enxergar página por página e a gente consegue ver todo o movimento que acontece. Isso não foi de uma exposição do Sesc, não? Isso aqui não. É Eu um acho outro que livrinho, mas seria legal, viu? Seria legal. é, Oi, Mari, seja bem-vinda aqui à nossa live. Olá, Tudo bom? Deixa tudo eu bom? colocar aqui certinho para conseguir ver todo mundo que está por aqui. Aí. Bom, Mari, a gente está falando aqui que hoje, dia 28 de dezembro, é o dia do nascimento do cinema, justamente hoje que a gente está falando da linguagem audiovisual. Bom, então, continuando, né, juntamente com esse registro que houve da chegada do trem na estação, que eu acho que a Mari já participou de um curso meu, ela já viu esse vídeo, a gente teve outros também, tinha a saída das pessoas da fábrica. Então, o que era tudo isso que eles estavam fazendo, os irmãos Lumière? Eles colocavam a câmera. Todo mundo aqui assistiu o vídeo que eu gravei e disponibilizei no YouTube?
A videoaula. Legal. Vocês sabem qual que é como que é o movimento de câmera? Tem movimento, não tem movimento na chegada do trem na estação? A câmera está parada, né? É nesse sentido do plano. Exato. Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem câmera fixa no tripé, tá? Então, o movimento veio depois aí, com o decorrer da evolução do cinema, com o entendimento de que se era possível fazer outras coisas, fazer ficção, né? Então, começou assim, câmera parada dessa forma que estamos aqui, no tripé, né? E aí, ligando a câmera por um minuto, por um tempo, e fazendo o registro daquilo que estava à frente, né? À frente da câmera. Justamente o que a gente acaba fazendo hoje, né? Também aqui com o nosso celular, né? A gente percebe muito, sei lá, hoje, quando a gente vai a um show, sempre tem lá as mãozinhas para cima, segurando o celular, fazendo o registro daquilo para que fique guardado como uma lembrança daquele momento que as pessoas estão vivendo. Então, nesse momento, era isso, eram registros, né, que foram disponibilizados, e aí, com o decorrer da história do cinema, a gente tem pessoas que começaram a fazer outras coisas além do registro, que foi criar histórias e começar a transformar tudo isso que resultou nessa videoaula que eu preparei para vocês, que é a linguagem audiovisual, tá? Então, depois a gente tem Alice Guy-Gash, agora me fugiu o nome dela, daqui a pouco eu verifico aqui. A gente tem outros cineastas que foram evoluindo nessa linguagem e entendendo como fazer efeitos, e entendendo o que cada um desses enquadramentos causavam, desses movimentos de câmera, da edição, o que causava nas pessoas que estavam assistindo, tá? Então, na videoaula que está no YouTube, a gente falou sobre enquadramento de câmera, sobre ângulo de câmera, movimento de câmera, iluminação, som e a edição. Gostaria de agora perguntar para vocês, né, se alguém tem alguma dúvida, se gostaria de colocar alguma questão que tem também com gravação. E, antes que eu esqueça, essa live aqui que a gente está realizando faz parte do edital do PROAC 2021, tá? Que eu fui contemplada no ano passado. O projeto, né, no caso. Gostaria de saber, assim, se durante os processos de vocês com filmagem, com gravação, seja para fazer videoaula, seja para fazer aula online, se vocês se deparam com algumas questões que vocês gostariam de compartilhar, que de repente a dúvida de um é de outro também. E Thaís, eu não sei se é esse o momento, Pode mas eu não sei se vai falar de roteiro, mas está falando do enquadramento, mas um vai falar com o outro. Quando eu imagino, vou escrever alguma coisa, eu posso colocar no roteiro o enquadramento que eu quero, o efeito que eu quero, ou isso é o diretor depois que vai pegar o roteiro e vai tratar? Tá, Eu sempre tive essa dúvida. Isso é ótimo. Quando a gente está falando de cinema, no roteiro, a gente não escreve o que a gente... ângulos, não coloca enquadramentos no material de roteiro, tá? A gente pode identificar, através da escrita do roteiro, que a gente está dando ênfase para aquilo. E aí, durante a leitura, porque o roteiro de cinema, o que é? É a descrição de tudo aquilo que a gente está vendo, né? Que a gente está criando, e aí a gente coloca em palavras, tá? Não é uma escrita literária, então a gente tem que, é uma tarefa que a gente vai aprendendo aos poucos, de colocar o que a gente está vendo em palavras. Então, por exemplo, eu posso falar, a Fernanda assistia a uma videoaula, aí a pessoa que for fazer o diretor ou a diretora de fotografia, quando for fazer essa filmagem, vai fazer a decupagem, né, escolher quais que seriam os enquadramentos para cada um, mas o roteirista, quando escreve, pode identificar, falando assim, e seus olhos emocionados, brilhavam de alegria, alguma coisa assim. Então, a pessoa, quando lê, né, a diretora, quando lê aquilo,
ela já imagina que a gente precisa ter um close, um insert dos olhos, porque é essa emoção que você está colocando ali no roteiro. Mas o roteirista, assim, no próprio material do roteiro cinematográfico, não coloca enquadramento, tá? Agora, se você está escrevendo um roteiro, um guia para você, né, para você gravar um vídeo pessoal, né, para fazer, por exemplo, essa videoaula que eu fiz, como era eu que estava fazendo, eu escrevi o roteiro, eu iria filmar, eu já fui colocando, né, o roteiro para televisão é um pouco diferente também do roteiro do cinema. Então, a gente tem duas colunas, né? Uma coluna que é da imagem, outra que seria do áudio, e aí você pode ir adaptando daquilo que for a forma melhor para você resolver o seu trabalho. Vou ler aqui uma pergunta da outra Fernanda, Charada Fernanda. Muito obrigada pela aula e pelo espaço, Thaisa. A minha pergunta tem a ver com a iluminação para as videoaulas. Tanto gravando ou como fazendo live, sinto que a minha imagem fica granulada na transmissão. E sei que não tenho uma iluminação adequada em casa. O que você recomendaria? Então, vamos lá. Primeiro, Fernanda, ficou mais alguma dúvida? A outra Fernanda? Não, não ficou não. É porque o que acontece? Quando eu fiz o curso de rádio e TV, eu gostava de escrever muito, então eu tinha essa dúvida, porque quando eu escrevia, mesmo quando foi fazer os curtas, né? Eu ficava escrevendo, plano médio, plano close, e eu falei assim, estou certo fazer isso, porque eu sei que a do rádio é um outro, né? Outro tipo de roteiro, e da TV também, quando tem as inserções, mas eu sempre tive essa dúvida em relação a do cinema. Eu falei, eu posso colocar, porque eu queria colocar assim a emoção. Falar, olha, plano detalhe no relógio, porque eu queria mostrar a atenção da personagem, plano detalhe aqui. Aí eu falei assim, aí uma pessoa falou, mas não pode colocar. Aí agora eu não lembro, que eu estava lendo o livro do Doc Comparato, eu sei que de novela é diferente também. E aí eu falei assim, aí ficou muito bagunçado na minha cabeça. Eu falei, o que pode e o que não pode fazer. Mas eu vou aproveitar já a sua dúvida e vou compartilhar aqui a tela com o roteiro de Cidade de Deus, que de repente pode te ajudar. O que ajuda muito é ler roteiros, tá? Na internet você encontra, depois eu posso verificar um site, mas na internet você encontra diversos roteiros em PDF para ler e verificar como se escreve. Eu vou falar desse roteiro de Cidade de Deus, que é um roteiro que foi premiado antes mesmo do filme estar pronto, para a gente entender um pouquinho mais como que pode colocar. A letra aqui, deixa eu fechar aqui, não é essa tipografia, tá? A gente escreve o roteiro de cinema com a tipografia que é Courier, que é a mesma da máquina de escrever, porque aí a gente tem a ideia de que uma página de roteiro tem mais ou menos 1 minuto de filme. Então, quando a gente vê quantas páginas tem aquele roteiro, a gente fica com uma ideia de quanto tempo vai ter aquele filme, tá? Então, aqui eu acho que teve alguma alteração, não sei o que rolou. Mas vamos lá. Esse aqui é o primeiro tratamento, então a primeira versão do roteiro. A gente tem externa, que significa externa, casa de Almeidinha, dia, tá? Então, aqui o que significa? Essa aqui é a primeira cena. A gente tem sempre essa informação de se é interna ou externa, o local da cena, tá? Então, é a casa da Almeidinha, e se é dia ou noite, aqui é dia. Sequência de abertura, fuga do galo. Olha aqui, que interessante. Mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. Então, assim, no roteiro, quando a gente está escrevendo, a gente coloca em caixa alta, que significa letras maiúsculas, a gente coloca sempre em caixa alta. A primeira vez que aparece um personagem, a gente coloca em caixa alta aquilo que é áudio, que é som, que vai aparecer, e a gente coloca também aquilo que a gente está dando ênfase, tá? Então, mãos negras. Então, aqui, a pessoa, quando está escrevendo, já percebe que são mãos negras, que a gente tem um close, né, em mãos negras. A perna e o galo. Então, primeiro a gente vê a perna do galo, tá? Ouve-se o murmúrio de vozes alegres, então indicação de áudio.
Vozes cantando um samba acompanhado de um batuque. Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. Então, por que eu estou mostrando esse trecho aqui de Cidade de Deus? Porque, assim, a gente, quando vai escrever, né, um livro, alguma coisa que seja mais na linha da literatura, a gente não escreve dessa forma. Então, aqui a gente está escrevendo exatamente o que a gente está vendo em imagens. Tá, Fernanda? Então, essa é uma dica que é bem interessante, né? Além das leituras aí, Doc Comparato. A gente tem também o livro do Sid Field, dali, Manual do Roteiro. Então, né, fazer a leitura desses roteiros cinematográficos de filmes diversos ajuda a entender como colocar algumas questões, como colocar em palavras aquilo que você está enxergando, né, na sua criação. Tá? Mas, assim, inúmeras dúvidas sempre surgem. É legal também ter contato com outros roteiristas ou participar de grupos no WhatsApp, no Facebook, para trocar. E como eu coloco isso em diversas cenas, e aí ajuda também essa troca nessa escrita. Thaisa, uma outra coisa. Eu sei que eu estou perguntando muito, mas, assim, se eu vou fazer, eu já posso colocar essas observações, ou para eu treinar é melhor que eu não faça e depois tenha um outro, faça um outro tratamento, como você disse, porque aquele de pensar nas câmeras, porque essa questão de pensar nas câmeras, isso vai ajudar na edição ou não? Assim, o roteirista não pensa em enquadramento, não pensa em movimento de câmera, ele pode pensar em imagem, mas quem vai decidir, né, nas áreas aí cinematográficas seria ou o diretor, ou a diretora de fotografia, tá? Agora, se é um trabalho seu, que você está escrevendo e você vai também dirigir esse trabalho, talvez de alguma forma seria interessante você deixar o que você pensou ali, que depois, só para você recordar, né? Que depois você pode retornar a isso. Tá? Isso é uma coisa interessante que a gente acabou não falando, né? Sobre. Eu acabei não colocando na videoaula sobre roteiro, mas o roteiro faz parte da pré-produção, que é aquilo que a gente pensa também antes de ir para um set de filmagem. Mais alguma questão, Fernanda? Sobre roteiro? Alguém tem mais alguma dúvida sobre roteiro? Obrigada, Thaisa. O Marcelo perguntou aqui se a fonte, né? A tipografia que a gente utiliza influencia nesse tempo por página. Influencia sim. Por exemplo, se a gente usar uma Arial, é outro tamanho, é Courrier 12, se eu não me engano, que a gente escreve o roteiro, tem um espaçamento, tem tudo certinho, que na verdade é a forma, era a tipografia da máquina de escrever, né, como se escrevia, e aí entendeu-se isso, né, que uma página de roteiro era 1 minuto de filme. Então, hoje a gente continua seguindo isso para ter essa mesma questão aí do número de páginas. E a Vanessa comentou que as questões da Fernanda também eram as delas, muito legal. E agora, então, vamos para essa outra questão aí, que também o audiovisual, né, invadiu nossas vidas, e aí hoje a gente acaba também fazendo videoaula dessa maneira que eu estou fazendo aqui, né, que eu estou usando a câmera do meu computador, a iluminação. Então, o que a gente pode fazer quando a gente está fazendo uma aula, né, fazendo uma live, participando de uma reunião do nosso local, o que a gente pode fazer para melhorar a imagem, né? Essa é uma questão muito interessante que às vezes a gente acaba sofrendo um pouco aí para ter uma imagem legal, para que flua melhor. Bom, a gente tem uma questão aí que normalmente as câmeras dos computadores, elas não são uma resolução boa, ela não tem uma boa imagem, tá? Muitas vezes elas são abaixo do Full HD, que é 1920 por 1080, que a gente utiliza hoje. Então, para a gente melhorar essa qualidade, a gente tem que iluminar o espaço. Ou uma outra solução seria, em vez de usar a webcam, a gente utilizar a câmera do celular, que aí já tem uma qualidade superior. Mas primeiro vamos focar aqui na câmera, na nossa webcam. Primeira dica, a gente, quando abre o computador, fecha o computador, a gente bota o dedão aqui, né? Então, repare que já mudou. Então, a primeira dica é a gente ter sempre um paninho
e antes de começar, a gente limpa. Isso serve também para a câmera do celular, tá? Então, sempre limpar a câmera que vocês vão utilizar, né? Quando a gente está usando uma câmera profissional, a gente também tem esse cuidado com as lentes para ver se caiu pó, a gente limpa, né? Tem uns cuidados especiais. Então, na webcam, isso já ajudaria, né? E no celular também é interessante a gente limpar com a blusa, né? De alguma forma, limpar a câmera para a gente já melhorar um pouco. Outra coisa, aqui, claro, eu quis trazer para vocês uma iluminação parecida com o que eu fiz na videoaula. Então, nós temos aqui atrás, a gente tem essa iluminação aqui, que é uma luz de contra, né? Que ilumina aqui o cabelo, né? A gente tem essa luz aqui, que é uma luz RGB, que eu coloquei na cor azul, para fazer uma profundidade, e a outra luz que está aqui, né? Eu tô com a luz do teto também aceso para iluminar, e eu tenho uma outra luz aqui que está dando uma claridade maior em mim, tá? Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Opa. É um LEDzinho, tá? Mas aí, no caso de vocês podem utilizar a luz que vocês têm na casa de vocês, de um abajur, alguma coisa assim. E aí, o que eu faço? Aqui atrás de mim, eu tenho uma parede. Então, se eu jogar essa luz aqui no meu rosto, né, ela vai vir muito mais forte e me incomoda um pouco, né? E aí, mesmo, o que eu fiz, né? Aqui eu já coloquei um papel especial, que é um... Ó, nem dá para ver direito. Eu já coloquei um papel, né? Um papel que a gente utiliza de cinema, para que a luz fique um pouco mais suave, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem, porque senão ela vem bem dura, aí eu realmente nem consigo abrir o olho direito, e aí a gente forma uma sombra muito mais estranha, olha. Então, aqui, com esse papel, a gente fica com uma luz mais suave, mas mesmo assim me incomoda um pouco essa luz no meu olho, porque aqui eu não tenho muito espaço, então ela está muito próxima de mim, né? O ideal seria a gente afastar, mas não tem como fazer isso aqui. Então, o que eu estou fazendo? Jogando essa luz nessa parede que tem aqui atrás. E aí essa luz rebate e volta no meu rosto. E aí ela fica bem mais suave, tá? A gente também tem aqui uma luz que fica um pouquinho mais imperceptível, que é a luz do meu próprio computador. Se a gente colocar no computador uma luz branca, a gente vê também, isso também ajuda a refletir um pouco na imagem do rosto. Então, Fernando, o que eu sugiro? Se você tiver uma parede aí atrás do computador ou do lado, seria rebater, né, essa luz, então pegar o seu abajur, jogar essa luz para lá, para voltar para você. Se você não tiver, seria utilizar esse abajur e você pode colocar uma sacola de mercado branca, né? Se você colocar de outra cor, vai mudar um pouco a cor. Então, colocar uma sacola de mercado, né? Dá uma olhada se é uma luz fria, né? Se é uma luz de LED ou se é uma luz que esquenta. Se esquenta, aí já fica mais complicado, né? Que pode esquentar, pegar fogo ali. Então, se for uma luz fria, você consegue jogá-la para você e colocar uma sacola plástica branca para que ela chegue mais difusa e para que não te incomode tanto. Aí você pode fazer o teste. E aí, então, essa questão seria as duas questões, tanto para o celular quanto para a webcam. E aí, com o celular, a gente tem uma questão, né? Porque a webcam fica aqui no computador, então fica mais fácil da gente conversar. Apesar que hoje, aqui, para a gente fazer essa live, eu estou utilizando 2 livros embaixo aqui do computador para ficar na altura dos meus olhos. E aí, o que você pode fazer com o celular também é pegar um tripézinho parecido com esse aqui. Opa! Ou talvez um pouco maior, para que te ajude a você posicionar e ficar na altura que você deseja para realizar a sua aula, tá? Questão com o celular, você precisa colocar ele de uma forma que você consiga deixar ele carregado na tomada. Se você for fazer uma videoaula de 1 hora, por exemplo, o meu celular já não aguentaria, a bateria já tá ruim. E aí, outra questão também é o áudio, tá? Tanto no computador quanto no celular. Aí o áudio também seria, talvez, usar o próprio o fone de ouvido, prender aqui a fala de alguma forma na camiseta,
tá? E aí, se for um iPhone, aí você só tem uma entrada, né? Então, teria que usar um fone Bluetooth, aí teria que verificar o que você tem acesso para resolver tanto a questão de onde fixar o celular, quanto a questão do áudio. A Vanessa comentou aqui que foi esse tipo de tripé, a Vanessa Monteiro, né? Foi esse tipo de tripé que usei para gravar algumas cenas do nosso curta. Isso, a Vanessa realizou um curso, uma oficina de cinema, que chama Laboratório de Cinema para Todos, que foi em 2020. Né, Vanessa? 2020, né? Isso mesmo, no auge da pandemia. No auge da pandemia, seria uma oficina que a gente teria ao vivo, e aí aconteceu a pandemia, a gente teve essa oficina toda online, por 3 meses, 3, 4 meses, né? Não, acho que foi isso. E aí a gente foi, né? A gente realizou um curta-metragem online, cada um de suas casas, roteiro, foi tudo realizado aqui através dessa troca. Então a gente teve bastante experiência, né, Vanessa? Foi muito legal. Aí depois eu posso, não sei se eu tenho contato de todo mundo, mas aí eu posso também compartilhar esses trabalhos. Deixa eu até já achar aqui uma listinha que eu tenho do Laboratório de Cinema para Todos. Acho que eu tenho uma playlist aqui do meu canal e eu já compartilho aqui e facilita. Deixa eu localizar. Achei. Vou compartilhar aqui com vocês. Qual foi o curta que a gente fez, Vanessa? O nome do curto era Conexões Inesperadas. Ah, certo. Peraí, deixa eu já achar esse aqui, então. Que a gente estava com 2 turmas nessa oficina aqui. A Fernanda Gonçalves participou da oficina que foi realizada esse ano, junto com a Kátia e a Dani, né, que foram organizadoras do projeto, que foi a oficina gravando um vídeo com o celular. Que até algumas dessas dicas que eu falei agora, a gente teve também nessa oficina. A Fernanda Barbosa, aproveitando que você comentou do áudio, também reparei que se escuta muito o ventilador do computador no vídeo aula, mas usar o fone de ouvido com o microfone tem solucionado. Você tem outra dica para não deixar vazar esse som interno do computador, ou é usando um microfone externo mesmo? Aí depende muito do seu computador, tá? Se você conseguiu solucionar com o fone de ouvido, eu recomendo que continue usando. Aqui no Google Meet, né, é onde a gente está fazendo aqui essa aula, nessa última atualização aí do Google Chrome, ele já tem alguma coisa também de tirar ruído, tá? Eu sei porque quando ele dá essa mensagem falando que ele tem essa opção, que ele já tira o ruído durante as lives, né? Durante a videoconferência. Mas eu não sei se tem uma outra forma também de você escolher essa opção. Mas muita gente utiliza também o fone de ouvido com o microfone, né? Aqueles fones com microfone, justamente para ter um áudio de fala melhor. Então depende muito da qualidade do computador. Esse ventilador aí, dependendo, faz bastante barulho, né? Então, isso pode ajudar, sim. Mais alguma dúvida, Fernanda Barbosa? Sobre essa questão de áudio? Boa. Marcelo Costa pergunta: para a sua videoaula do PROAC, você dividiu em partes a gravação ou conseguiu realizar em um tempo só? Eu tô rindo, Marcelo, porque, nossa senhora, foram inúmeros takes, tá?
eu comecei, a minha videoaula, eu escrevi, né, o roteiro, e a minha ideia seria eu ler um parágrafo, né, ler o parágrafo e gravar. Então, eu lia e gravava, né, fiquei com o computador próximo e tal, e aí que começou o caos, né, porque eu não conseguia decorar o que eu lia, né, não sou atriz, tinha muita dificuldade para isso, e aí eu tinha um teleprompter aqui, né, do meu trabalho da produtora, então eu utilizei o teleprompter para gravar. Eu usava... A gente tem hoje uns teleprompter bem tranquilos de fazer gravação, tem uns que você consegue... Tem uma forma de gravar no próprio celular, que você grava usando a câmera do celular e você vai lendo, tem aplicativo que faz isso. O meu teleprompter, o que é o teleprompter, né, pessoal? Não sei se todo mundo sabe. Ele você coloca um espelho aqui na frente da lente do computador e ele reflete o texto e você pega o texto, eu coloco no aplicativo do celular também, que chama teleprompter, e aí ele espelha, e aí nesse vidro que fica na frente da lente, né, ele é um pouco espelhado, aí você lê o que está escrito e, né, muitas vezes, aí com a prática, você vai percebendo, vai pegando mais jeito de falar e vai resolvendo mais, assim, não fica tão robótico. Então, a minha dúvida, a minha questão foi, não, vou tentar ler e ir falando para que fique uma coisa mais fluida, mas não rolou para mim. E aí eu precisei fazer nesse vídeo, né, que no final ficou aí com quase 17 minutos. Eu acho que eu demorei umas 3 horas de gravação, tá? Não acho que eu tenho 3 horas de material, acho que eu tenho 1 hora, talvez. Então, eu fiz algumas falas, eu fazia diversas vezes, foram, né, usando aí a linguagem, foram diversos takes que foram feitos para que chegasse ao que eu queria. Mas, por exemplo, no meu roteiro, aquela parte que eu falo do som, né, que eu fico fazendo uma atuação assim, eu coloquei isso no roteiro, que eu queria colocar os sons, né, que eu coloquei depois, aqueles sound effects, efeitos de som, e aí eu fiz uma atuação, assim, como se eu estivesse interagindo com os sons. Então, isso foi pensado antes. Fernanda Gonçalves está perguntando se eu tenho algum aplicativo para indicar para gravação no celular, seria o teleprompter? Seria o teleprompter ou do celular ou no computador. Aí já você foi falando, surgiram mais dúvidas. Porque eu trabalhava também, trabalhava lá no teleprompter, de ficar no teleprompter e tem a velocidade que tem que ajustar, né? Aí eu queria saber como é isso pelo aplicativo, se você controla. E eu vi que a primeira aula você gravou, você colocou a iluminação azul, né? O fundo para parecer um... Ah, tá. Foi isso mesmo, né? Para parecer um... Nossa, agora fugiu o nome. O fundo, para mudar o fundo para parecer... esqueci o nome. Que louca. Porque assim, né? Eu não tenho um cenário. Você pode... É muito legal quando a gente vai fazer uma gravação, a gente tem que pensar o que a gente tem. O que a gente tem de cenário para ficar uma coisa mais interessante. Por exemplo, hoje para cá, eu falei, eu vou deixar a janela aberta. Quando a gente começou a aula, a janela que está aqui, ela estava com a luz muito forte, estava toda estourada. Aí agora que está caindo já a luz do sol, a gente consegue identificar mais o que tem lá fora. Aí, eu tenho essa luzinha aí, que está aqui atrás, que é uma luz RGB, que você consegue fazer vermelho, lilás, você vai colocando, e aí eu coloquei o azul, aí eu coloquei essa luz também aqui para fazer esse contra, mas, na verdade, né, o mais importante aqui seria essa luz que está me iluminando aqui. Ó, apaguei. Ó, a diferença já que faz, acendi. Então, a luz principal, que é essa luz aqui, né, que eu estou jogando para a parede para voltar para mim, essa luz é a mais importante. O restante que está aqui, né, é um charme. Mas você perguntou sobre teleprompter, né? O teleprompter, eu não sei dizer, eu já utilizei um teleprompter no computador, mas tem alguns anos, então eu não lembro. Esse do celular é o chama teleprompter. Aí você consegue deixar um iPad ou um celular colocado no teleprompter para você ler.
se você estiver fazendo a filmagem ou com celular ou com uma câmera, e aí você consegue controlar, você pode ter um iPad, alguma coisa, e aí por Bluetooth você conecta os dois. Eu acho que eu utilizei para um trabalho assim dessa forma, mas eu acho que essa opção é paga, então talvez tenha que comprar o aplicativo, mas depois eu mando um print de qual aplicativo é. Eu não usei esse negócio de correr a tela, então eu deixei no meu próprio celular, no tamanho do parágrafo, né? Você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da letra. Então eu deixava aqui, né? Para eu ler um parágrafo, aí eu lia, por exemplo, falava grande plano geral, aí explicava o que era, aí eu ia lá, mexia no celular, ia para o plano geral, aí eu voltava, plano geral. Então eu fui fazendo assim, né, dessa maneira, porque eu não estava com tablet, eu tinha ali só essa solução para dar. Mas depois eu mando um print aqui que eu vou falar que é teleprompter, mas pode ter. É melhor ver o desenho, né? Depois eu mando lá no grupo de vocês e para todo mundo que está aqui. A Daniele pergunta: uma dúvida sobre vídeo caseiros. Alguma dica especial para a gravação ou fotografia de crianças? Na sua videoaula você falou um pouquinho, gostei bastante. Ah, muito legal, Dani. Então vamos lá. Até vi que aqui estava a criança aparecendo, né? A Olivia. Então, quando a gente filma crianças, ou, né, até que eu falo cachorros, gatos, né, hoje que a gente gosta muito de fazer esses registros, o que é legal é a gente usar aquele conceito de estar na altura dos olhos, né, no ângulo da altura dos olhos, porque o que acontece? Se a gente filma da nossa altura, olhando para a criança, né, se a gente fizer isso, né, as crianças são menores que a gente, né, até uma certa idade, quando a gente olha, a gente está olhando elas de cima para baixo. Então, quando a gente filma assim, a gente está com essa visão que seria um ângulo alto, né? Então, a gente não vê a criança de frente, né? Então, o legal é a gente abaixar e ficar na altura dos olhos da criança, do cachorro, né? De tudo que for um pouco mais baixo, para que a gente olhe na altura dos olhos, de igual para igual, né? Que seria a câmera normal, né? Então, essa é uma coisa bem interessante. Então, tudo que você, se for um vídeo, abaixar e ficar ali na altura da criança, para pegar o que ela está fazendo, a sensação delas, e aí a gente consegue ver melhor, né? E até ver a reação dos olhos, ver como que a criança está, a sensação que ela está sentindo, então a gente consegue pegar essa reação. E aí, se for tirar foto com o celular, criança não para, né? Então, a ideia é fazer diversas fotos, né? Que elas ficam um pouco tempo ali pousando. Então, a ideia é fazer diversas fotos também da altura dos olhos, né? Ficar tirando, porque alguma ali deve sair boa. Então, essa também é uma dica. E se for usar a câmera fotográfica e usar o modo para você disparar várias fotos ao mesmo tempo. Era isso, Dani? Mais alguma questão? Acho que é isso. O Marcelo Costa está perguntando, sim, respondi isso aí. O Marcelo está perguntando, voltando a falar de cinema especificamente, quem decide se o filme será PB, né, que PB é preto e branco, ou cores? É a direção ou outro profissional da realização? Normalmente é a direção que decide isso, né? Mas assim, hoje a gente tem uma troca maior entre as equipes, não? Ou pelo menos se espera que tenha uma troca maior entre as equipes. E aí, por exemplo, a diretora de fotografia pode falar: eu acho que de repente a gente poderia fazer alguma coisa ali preta e branca, colocar qual que é a opinião sobre isso, ou a diretora de arte. Então, quem decide isso tudo, quem vai tomar a decisão final é a diretora, né, a direção, mas é legal, assim, se a gente tem uma equipe mais colaborativa, de também propor essas questões, tá? Hoje, na linguagem da internet, o pessoal utiliza bastante a linguagem preta e branca quando a gente está falando em erros, né, de gravação, ou acho que a maior parte é em erros de gravação, tá? Agora, eu acho que quando o vídeo inteiro
é preto e branco, eu acho, depende muito da intenção. O último vídeo que eu gravei assim, né, com a minha produtora, que a gente queria passar uma ideia mais emotiva, né? Então, o que a gente fez foi, a gente gravou em cores, e aí a gente aplicou o preto e branco na edição. Respondido, Marcelo? Legal. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Vou só aproveitar esse momento e vou mostrar aqui os livros. Eu coloquei aqui os livros que alguns deles que eu utilizei e outros que eu gostaria de indicar. Bom, primeiro é um DVD. A gente fala dessa pessoal que gosta de fotografia, chama Iluminados. Não sei se tem na internet. Eu comprei já tem alguns anos. Que esse filme Iluminados, ele tinha uma cena, né? Vamos pensar nessa cena que a gente viu no Cidade de Deus. E aí, com essa cena, diversos diretores de fotografia, eles pensaram como, eu acho que a diretora de fotografia e a direção, como é que seria aquela iluminação, como é que seriam os enquadramentos, e aí a gente tem a mesma cena gravada por diversos diretores de fotografia. Então seria como que é possível, né? Quais são as diversas opções da criação que nós temos para o mesmo material. Acho que ajuda também com a Fernanda Gonçalves na sua dúvida, tá? Mas aqui a gente tem também a atuação. Faz um tempo que eu assisti, tá? Mas aqui a gente tem também a mudança de mise-en-scène. Mise-en-scène é a disposição e a atuação dos atores em cena. Então, a gente tem Edgar Moura, Fernando Duarte, Pedro Farcas, Gibi Luft, Walter Carvalho e Mário Carneiro. É bem interessante. Continuando aqui, a gente tem esse livro aqui, que é muito interessante para quem também leciona, né, que chama Cinema e Educação, de Rosália Duarte. É um livro curtinho, mas é bem legal que é isso, né? Como que trazer o cinema, a linguagem do cinema para dentro das escolas, né? E de como foi daqui que saiu a ideia do projeto, né? De como que a gente a importância que é entender essa linguagem audiovisual que hoje está presente em cada momento, em todos os nossos dias, né? A gente acessa redes sociais, a internet. Então, é um livro bem interessante, Cinema e Educação, está listado lá na descrição do vídeo, da videoaula. Um outro livro também bem legal é o que é Cinema, que é Jean-Claude Bernardet, tá? Que é dessa coleção Primeiros Passos. Sobre edição, nós temos esse livro aqui, mega conhecido, curtinho de ler, que chama Num Piscar de Olhos, tá? Que é de Walter Murch, que é um editor de Hollywood. A gente tem também esse livro aqui sobre direção de fotografia, que é 50 anos de luz, câmera, ação, de Edgar Moura. Esse livro aqui, que eu ganhei de presente da minha irmã, que chama A Primavera do Dragão, que é escrito de Nelson Motta, e é uma biografia de... Gente, me fugiu o nome dele, gente, peraí. De Glauber Rocha. É muito interessante de ler, entender um pouquinho mais. A escrita parece que você está sentado assim numa mesa de bar ouvindo as histórias, é bem legal. Tem esse outro livro que é um livro grande de pesquisa, que é a história do cinema. Então, né, se a gente fala de 1895 até agora, é o quê? 127 anos? Acho que é isso. Então, a gente tem um pouquinho antes, né, que esse livro é um pouquinho antes, mas a gente tem a história de cinema de diversos países. E esse outro livro aqui também, que é bem legal, que é Os 5 Cs da Cinematografia, que fala sobre câmera, ângulos, continuidade, corte, composição e closes. Também interessante para quem que quer trabalhar, né, com fotografia, com filmagem. E esse outro livro aqui,
para crianças, cinemas para crianças, que explica um pouco sobre o início do cinema, o universo dos filmes, animações, diretores, e também é bem interessante. Eu já abri aqui uma cena de King Kong, e a gente tem algumas outras imagens, outras funções, dublês no cinema. É bem legal. Queria trazer isso para vocês, né? Porque ajuda também a complementar o que a gente vem falando, né? O cinema tem muitas áreas de estudo, são muitas funções, a equipe é grande, né? A equipe de cinema é uma equipe grande. Nessa filmagem que eu fiz aqui, né? Eu realizei tudo sozinha, mas a gente poderia ter alguém para escrever o roteiro, alguém para fazer a filmagem, um assistente para ajudar a montar a luz, uma pessoa, né, especializada em teleprompter para facilitar, para a gente não perder tempo, né, para operar o teleprompter, direção, alguém especializado de áudio. Então, inúmeras funções que a gente tem no fazer audiovisual, quando a gente vai aí também para um nível mais profissional, né? Então, são muitas funções, e aí depois, finalizando ela, seria a parte da edição, que também leva-se um tempinho para fazer todo esse processo, né, de editar todo esse vídeo. Acredito que eu levei para editar o meu vídeo uns 2 dias. Então, né, para colocar os inserts, colocar as artes que eu coloquei. Então, é um trabalho, né, que leva-se tempo. É isso, mas é bem, bem interessante. E é importante da gente saber, né, como que, por exemplo, se a gente deixar mais um vídeo na tela do que o outro, a gente está dando mais ênfase para aquele vídeo do que para o outro. Então, né, a edição profissional, ela é pensada para trazer a imagem aquilo que a gente quer, né? Como aquele trechinho que eu coloquei na videoaula de Hitchcock, a gente tem a fala dele completa também na internet, com tradução, é interessante de assistir. Marcelo comentou aqui que teria que sair, gostou da aula. Ah, legal, boa ideia, Marcelo. Vamos fazer um registro aqui dos participantes? Boa ideia, vou tirar um print. Deixa eu mudar aqui a configuração. Muito legal. Todo mundo olhando para a tela, dando aquele sorriso. Espera aí, deixa eu organizar. Vou falar. Opa! 1, 2, 3 e... Ótimo. Obrigada, Marcelo, pela dica. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu tenho, Thaisa. Qual é a próxima aula? Olha, eu vou falar que eu me animei, viu? Depois de fazer essa gravação, eu fiquei animada, pensei já na possibilidade de cursos, mas por enquanto não tem nada pendente, só o novo ano aí chegando. Mas se quando eu tiver alguma coisa, alguma videoaula, algum vídeo, eu aviso vocês. Fico aqui à disposição, estou muito feliz de ter realizado essa live especificamente hoje, no dia do nascimento do cinema. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui. Obrigada por compartilhar desse momento comigo e fico à disposição. Acho que todo mundo aqui tem o meu contato, né, nos grupos do WhatsApp. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, eu fico à disposição para a gente fazer essa troca aí. Tá bom? Então, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, estou por aqui. Se quiser falar mais alguma coisa. Acho que é isso, então, pessoal. Fernanda, obrigada por estar aqui, obrigada pelas suas questões, fico à disposição. Vanessa, muito bom te ver de novo. Estou te acompanhando, parabéns por todos os processos que você está fazendo de teatro. Mari Caramelo, muito feliz de te ver aqui hoje.
Te acompanho também, acompanho todos vocês, né, gente, no Instagram. A gente tem essa possibilidade hoje de saber o que está acontecendo na vida de todo mundo. Obrigada por você estar aqui. Dani com a Olivia também participando. Essa é a criança, né, que vai ser fotografada e filmada, né, Olivia? Fernanda Barbosa, Juliana, Marisa, muito obrigada de estarem aqui presentes hoje, tá bom? E a gente vai se falando, eu fico à disposição. Um super beijo para todo mundo. E um ótimo ano novo aí. Que linda, Olivia. É linda. Um beijo, pessoal. Uma boa noite e um ótimo ano novo para todo mundo. Obrigada de estarem aqui. Vou finalizar aqui a live, tá bom? Tchau, tchau.